pais me deixem, mesmo que amigos me traiam. Eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Estamos de volta com o programa Tá Ligado, hoje aqui na Igreja Nova Vida, debatendo sobre o jovem e a religião com o grupo Agnus Dei. Bom, gente, no bloco anterior, algumas pessoas falaram assim, como que vieram até a igreja, né? Alguns falaram, na verdade, que a família que trouxe, a mãe trouxe, a avó. Teve alguém que veio por meio, assim, de um conhecido, de um amigo, que indicou? Como é que foi? Bom, eu nasci e meus pais são católicos e me levaram à igreja católica e tudo mais, até os 15 anos. Aí aos 16 anos eu conheci uma amiga minha e ela foi me falando, poxa, vai lá na Nova Vida visitar e coisa e tal. Aí eu fui só empurrando com a barriga. Aí teve um dia que bateu na neura assim de vir. Aí eu vim, gostei, tô aqui, eles me acolheram bem e agora tô aqui com eles. E seus pais? Meus pais, eles aceitaram, agora acho até bom eu participar do Agnus Dei, vir nos cultos e coisa e tal. Porque eles viram que está te fazendo bem. Isso. Não é? O que vocês estariam fazendo, gente, se vocês... Não estou falando de vocês, na verdade, mas assim, o jovem que não está inserido na religião ou num grupo como esse, vocês acham que, assim, quais as oportunidades que ele pode ter? Sabe, assim, como que a religião pode vir na vida deles se não for através da família, se eles não tiverem agregados a um grupo, assim? Só a escola basta? O que vocês acham do jovem de hoje? Na verdade, assim, hoje em dia o jovem tem muita oportunidade de fazer coisa errada, né? Então, infelizmente, muitas coisas assim que dão prazer, que agradam o jovem, são coisas que afastam ele mais, né, da igreja, da religião e tal. Então, assim, se não tem amigos para ajudar, principalmente amigo, que é a principal influência, né, sobre um jovem, quando o jovem não tem esse amigo para ajudar ele a alguma igreja, né, em algum lugar assim que o ajude a chegar mais perto de Deus, ele acaba realmente se perdendo, acaba fazendo, tipo assim, entregando a vida dele para os prazeres da vida, né? E acaba não tendo a responsabilidade do amanhã, porque ele não pensa que hoje ele é jovem, mas amanhã, né? Como é que vai ser amanhã? Hoje eu me entrego para as drogas, e amanhã, né? Hoje eu vou ter uma noite com meu namorado, aí eu me engravido, e amanhã? Então, tipo assim, hoje, infelizmente, os jovens eles não estão pensando no amanhã mais, né? E, então, assim, o Agnus Dei, uma das missões, né, a principal missão do Agnus Dei é essa, é levar a palavra, levar a Deus para esses jovens que não tem quem leve para eles, né? Não tem um amigo, não tem, os pais também não ligam. Então, tipo assim, esses jovens estão à mercê, né? E a gente está aqui realmente para acolher exatamente esses jovens, né, essas pessoas que não tem quem leve para eles a palavra. Assim, a gente sempre fala que o jovem, principalmente na idade que a maioria dos meninos estão, 16, 17 anos, é uma idade de fazer escolhas, né? E por que a religião, por exemplo? Qual é o papel da religião às vezes? É o papel de ensinar, né? Não de obrigar a ninguém a fazer nada. Eu acho que é o papel de ensinar. Porque, por exemplo, assim, o ser humano, ele tem essa necessidade dentro do coração dele de ter Deus. Mesmo que ele diga que não, tem muita gente, por exemplo, que não acredita em Deus, mas ele tem essa necessidade dentro dele. Ele só não sabe entender que essa necessidade é Deus. Então, assim, muitas vezes ele procura em outras coisas preencher esse vazio.
Então, assim, falar o que é certo, o que é errado é muito complicado. Porque, por exemplo, talvez a sua religião, uma coisa totalmente errada, para mim não é. E vice-versa. Mas eu acho que é importante ter uma religião para poder ensinar um outro caminho. São vários caminhos que a gente tem na vida. Eu posso escolher roubar ou não roubar, ser honesto ou desonesto, respeitar meus pais ou não respeitar meus pais. São escolhas que eu faço todo dia. E a religião é mais um caminho, né? E eu, por exemplo, as escolhas que eu fiz baseado na minha religião me fizeram bem. Nenhuma escolha que eu fiz baseada na minha religião me fez mal. Eu não estou na religião, por exemplo... Falam muita coisa dos evangélicos, por exemplo. Vamos falar aí especificamente dos evangélicos. Lá não pode usar boné, lá não pode usar brinco. Eu estou usando boné, estou usando brinco. Sou líder da juventude aqui da igreja, né? Então a questão não é... a questão assim, há muito preconceito também com a religião, né? E muitos jovens não procuram uma religião por causa desse preconceito. Talvez esse preconceito, o maior culpado dele, seja até mesmo as pessoas que fazem parte dessa religião, que sejam os maiores culpados. Que às vezes o jovem pensa assim, não, eu tenho tatuagem, uso boné, ou sei lá, curto determinado ritmo de música, eu não posso ir para a igreja. Quem falou que não pode? Talvez a própria pessoa que participa de uma religião, e não é verdade, né? A religião, ela está muito mais preocupada com o que você tem por dentro, até mais do que o que você tem por fora, porque eu acho que o jeito de vestir, o jeito de falar, você vai mudar se você quiser ou não. Talvez você vai para uma religião, você vai continuar se vestindo do mesmo jeito, vai continuar gostando das mesmas coisas, ou não. Não é as pessoas que vão determinar isso. É as suas experiências com Deus, através da religião, que você vai pensar assim, não, isso aqui eu vou parar de fazer, não, isso aqui eu vou continuar, isso aqui eu vou parar. Eu acho muito importante a religião na vida do jovem por causa disso, porque é mais uma opção que ele tem dentro de tantas que o mundo... que aparecem. Isso, são tantas coisas que aparecem, né? Igual, por exemplo, a droga, por exemplo. Ninguém conhece a droga assim do nada. Alguém te oferece, alguém te mostra esse caminho. A bebida, alguém te mostra esse caminho, né? Igual a relação sexual, por exemplo. Alguém te mostra esse caminho. Então tem que ter também, eu acho, na minha opinião, um outro caminho. Tipo assim, não, tem esse caminho aqui para você usar droga, para você beber, para você manter relação com a sua namorada? Tem. Mas tem esse outro caminho aqui também. Dá uma olhadinha nele também. Que te pede para você se guardar, para você não usar a droga. Aí o jovem vai escolher. Eu acho importante na vida, em tudo na vida, você não bater o martelo, tipo assim, é isso e pronto. Não. Eu acho importante sempre você ter a opção, até porque Jesus fala isso. Jesus nunca ele impôs nada para ninguém. Ele sempre mostrou o caminho. Você escolhe seguir esse caminho ou não. Então eu acho que a religião tem esse papel de ser mais um caminho na vida do jovem. É o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, isso. E como é que faz, gente? Em casa, eu tenho muitos pais que assistem o programa e que às vezes assim me param na rua falando, Bia, adorei quando você falou de drogas, coloquei meu filho para assistir. Então, às vezes, eles ficam vendo boas opiniões vindo de jovens e querendo que o filho que está em casa, às vezes indo por um outro caminho, escutem aquilo. Então, eu queria saber a opinião de vocês, porque muitas vezes os pais que estão em casa e frequentam alguma igreja, tentam levar o filho não quer de jeito nenhum. O que esse pai pode fazer? Vocês acham que eles estão agindo de maneira errada, tentando convencer, usando recursos errados? Vocês acham que às vezes os amigos têm mais poder de levar para o caminho errado do que os pais trazerem para o caminho certo? Tem alguma solução isso? Essa semana, mexendo no Facebook, eu vi uma frase que me interessou muito e me chamou muita atenção, que fala assim, se você não fazer a sua mente, vem outro e faz. O mundo é um lugar muito que influencia muito. E às vezes os pais, já aconteceu isso comigo, às vezes a gente não tem coragem de chegar pro pai e abrir o jogo para ele falar, pai, o negócio é o seguinte, eu não quero, mas a gente vai pro mundo e conta para outra pessoa. E a gente acaba depositando as nossas esperanças em pessoas do mundo, em pessoas assim que não têm algo bom para nos passar, sabe? Aí a gente acaba sendo influenciado isso, a gente acaba não fazendo a nossa mente e vem outro lá de fora e faz. E às vezes o pai acha assim, mas o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? Talvez também o pai não parou para olhar e falar assim, o que está acontecendo, sabe? Não abriu os braços para ele, sabe? Não deu uma oportunidade do filho chegar a se expressar. Às vezes o modo que ele está agindo pode ser não o modo que o filho dele está esperando dele, sabe? Está faltando comunicação. Está faltando mais comunicação. E aquela comunicação que ele não acha dentro de casa, ele vai lá no mundo e o mundo está influenciando para o mal. O mundo não quer, tipo assim, que você se dê bem na vida. Eu, como homem, não quero que uma outra pessoa chegue e se dê bem na vida, entendeu? Então, assim, falando como homem, sabe? Mas, assim, se a gente não fizer a nossa mente com coisas boas e procurar pessoas boas pra gente se comunicar e não tiver algo aberto dentro de casa, um pai, uma mãe pra escutar a gente, vai acontecer isso mesmo. E, gente, só pra gente fechar, eu queria saber a escola, a gente não falou da escola.
Porque, assim, eu não sei como funciona hoje. Quando eu era criança, a maioria das escolas davam uma formação, entre aspas, católica. Elas tratavam os alunos como se fosse, assim, óbvio que todo mundo fosse católico. Então, tinha aula com musiquinhas católicas, com informações católicas, tinha, às vezes, a missa de aniversário da escola ou de formatura. Não tinha um pastor, não tinha um culto para poder dividir. Eu não sei como é que funciona hoje, porque eu sei que eu tinha poucos amigos evangélicos e que eles se sentiam discriminados. Porque eles ficavam ali sentados e eram meio que obrigados a participar, e não sabiam cantar, não podiam participar. Então, o que vocês acham disso? Como é que é isso? Então, hoje? eu não sei se essa informação que eu tenho, ela procede, mas que não tem mais ensino de religião nas escolas. Até a quarta série. Até a quarta série? Então, eu acho interessante, eu não sou a favor assim, de ditadura. Igual, por exemplo, você falou a questão da tradição da Igreja Católica. Eu também seria contra se fosse da Igreja Evangélica. Eu acho interessante ter, sim, falar sobre todas as religiões. Eu acho importante trazer, às vezes, um pastor para falar da igreja evangélica, trazer um padre para falar da igreja católica, trazer um espírita para falar. Por quê? Porque para o cara escolher. Né? Porque o cara vai falar assim, pô, eu me identifiquei com os católicos, então eu vou ser católico. Não, eu me identifiquei com os evangélicos, então eu vou ser evangélico. Até porque é daquilo que a gente já falou. Não adianta ser, por exemplo, até na faculdade, falar pro cara que tem que ser católico, ele não vai ser católico por causa disso. Ele pode ser obrigado, não vai ser de coração. Então eu acho interessante nas escolas discutir a religião, igual a gente está discutindo aqui, a religião, e levar um representante de cada religião para o jovem poder ter contato. Eu acho muito perigoso você tirar da vida do jovem, do ser humano, a questão da religião. Por exemplo, não se fala mais em religião, em faculdade de lugar nenhum. Eu acho muito complicado, porque igual eu falei, eu acho que dentro de nós é necessário ter isso. Assim como intelectualmente é importante você estudar, você ler, você... Espiritualmente também é importante o cara ter uma religião. Mas como que ele vai ter acesso a essa religião? Igual, às vezes, por exemplo, a gente tem nosso trabalho, 90% das nossas apresentações é fora da igreja. Então a gente apresenta na rua, na praça, no presídio, no asilo. Então, beleza, aquelas pessoas tiveram oportunidade de ter contato com a religião, beleza. Mas são poucas pessoas que têm essa oportunidade. Aí ele vai crescendo, às vezes, você é ateu. Por que você é ateu? Às vezes porque o cara nunca chegou ninguém para oferecer uma religião para ele. Então, acharia importante nas escolas ter, sim, mas dessa forma, sendo representado por todas as religiões, para o cara ter a opção dele escolher qual que ele se identificou mais. Aliás, nós somos um país democrático, né? Fala aí, aliás... Aliás, nós somos um país democrático, né? E tipo assim, se é isso que prega lá onde eles falam, tem que viver isso, tem que pôr tudo lá dentro, não pode ser pessoal. Não é que eu estou discriminando o pessoal, mas a gente tem que ter o nosso direito de falar também, sabe? Não só um monopólio. Não é um monólogo, é algo democrático. Então todos têm o direito de se abrir e falar, que nem a gente está falando aqui, ela está dando direito para cada um. Eu acho que devia ser assim, se não é nas escolas, entendeu? Isso aí. Bom, gente, eu acho que para terminar a gente podia, de repente, fazer um convite pessoal de casa, gente, sem querer impor uma religião. Mas eu acho assim que o pessoal aqui é muito bacana e que vai fazer bem para a vida de qualquer jovem vir até aqui, conhecer o grupo, né? De repente participar de um culto com vocês e conhecer vocês. Então vamos deixar o convite aí para o pessoal de casa? Então, nós temos nosso culto sábado à noite, 7h30. Sabe, é um culto de jovem, é um culto super dinâmico, sabe? Não é uma coisa presa. A gente tem liberdade aqui. Nossos ensaios, quem quiser vir ver a gente ensaiando, ver como é o nosso dia a dia, ver como é, né, o que a gente faz, né, o nosso esforço. Então, vale a pena, porque mesmo que você não se interesse em mudar ou de religião ou se interesse a vir numa igreja, mas vale a pena você vir para ver o nosso trabalho, para ver o trabalho do grupo, né, do grupo de dança e para ver as ministrações, ver o teatro, que é interessante também ver por trás das apresentações, né, ver os erros, é o mais engraçado, né? Então, tipo assim, eu acho que rola muito de vocês virem e conferirem, porque vale a pena. É isso aí, gente. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos. E para a gente finalizar, vamos cantar uma música então, para terminar aí numa vibração positiva. Tá? Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharem. Continuam contando com a gente aqui, nos assistindo no Tá Ligado. Um beijo e até o próximo programa. Valeu! Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora estás.
revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero